Hello everyone, welcome to WhatsApp TV again. Today we will continue with the series about verb to be. Let's go! Então pessoal, no último vídeo eu li para vocês aqui o slide sobre a forma negativa do verbo to be. Eu vou ler novamente, né? E vou dar prosseguimento. Então vamos lá. Verb to be negative form. Para a forma negativa, basta acrescentar not após as formas do verbo to be, am, is, are. É possível contrair a forma do verbo to be com not. Essas formas são chamadas de formas contractas. Em inglês, contracted forms. Está escrito errado no slide, tá? Não é contract forms, é contracted forms. Corrigindo aí, portanto. Continuando. As formas contractas são bastante utilizadas em conversações e situações informais. Por outro lado, as formas completas são mais usadas em situações formais. Acho que a gente já conversou sobre o que é uma situação informal e uma situação formal. Uma situação informal seria uma conversa entre amigos, uma conversa entre familiares, enfim. Uma conversa entre pessoas que têm intimidade, né? Por outro lado, uma situação formal seria uma palestra, uma entrevista de emprego, uma entrevista para ser aceito na universidade, esse tipo de situação, né? Numa situação formal a gente usa uma linguagem mais formal e numa situação informal a gente pode usar qualquer tipo de linguagem, né? Inclusive mais informal, porque a gente está conversando com pessoas que a gente conhece, que a gente tem intimidade, ok? Então depende o tipo de linguagem a ser usado, depende do tipo de situação, e isso é bastante similar tanto no português quanto no inglês. Continuando aqui, perceba que na forma negativa do verbo to be, todas as pessoas possuem duas formas contractas, exceto a primeira pessoa do singular que possui apenas uma forma contracta. Então a gente vai ver isso mais à frente. Vamos observar agora o próximo slide aqui. Então, esse slide vai mostrar para você o uso da forma negativa do verbo to be na forma completa. Ou seja, como eu disse anteriormente, a forma completa é a forma que nós devemos utilizar em situações formais. Então, nós temos aí um exemplo para cada pessoa. Vamos lá. Primeira pessoa do singular. I am not a good doctor. Eu não sou um bom médico. Segunda pessoa do singular. You are not a good student. Você não é um bom estudante. Terceira pessoa do singular. He, she, it. Ok? He is not my neighbor. Ele não é meu vizinho. She is not at the supermarket. Ela não está no supermercado. It is not outside. Ele não está lá fora. No caso aí, a sentença está se referindo a um cachorro, né? E por isso eu uso it. Agora vamos para a primeira pessoa do plural. We are not friends. Nós não somos amigos. Segunda pessoa do plural. You are not my enemies. Vocês não são meus inimigos. E terceira pessoa do plural. They are not upstairs. Eles não estão lá em cima. No próximo slide, pessoal, nós temos aí o quadro, né, que mostra muito bem a verbo to be na forma negativa completa aí na esquerda, com cada uma das pessoas, I, you, he, she, it, we, you, they. E no lado direito nós temos as duas formas contractas negativas, tá? Então todas as pessoas, exceto a primeira pessoa do singular, possuem duas formas contractas. E vocês podem observar aí, tá? Então a forma completa que está aí na sua esquerda, elas se referem
aquelas sentenças que a gente viu, exemplos de sentenças que a gente viu no slide anterior. Na sua direita nós temos as formas contractas, né? Primeira pessoa do singular, I'm not, é a única forma contracta negativa que existe. Aí na parte da segunda pessoa do singular eu vou ter duas formas contractas para cada pessoa. You aren't, you're not. Terceira pessoa do singular, he isn't ou he's not. She isn't ou she's not. It isn't ou it's not. Primeira pessoa do plural, we aren't ou we're not. Segunda pessoa do plural, you aren't ou you're not. E, por fim, a terceira pessoa do plural, they aren't ou they're not. Reparem bem que na primeira pessoa do singular, como eu disse anteriormente, só existe uma forma contracta, e essa forma contracta existente, ela é a contração do pronome pessoal com o verbo to be, ou seja, ela está classificada como a segunda forma contracta aí, ok? A primeira pessoa do singular não possui a primeira forma contracta, que é a contração do verbo to be com a partícula not. Bom, pessoal, aí vocês perguntam qual é a razão de haver duas formas contractas negativas. A resposta está inclusive explicada em vídeos anteriores sobre o verbo to be que eu fiz sobre a forma afirmativa, tá, do verbo to be. Aqui, na forma negativa, a explicação é a mesma, tá? Para quem perdeu a explicação da forma positiva, a explicação aqui na forma negativa é a mesma. Basicamente, você não pode contrair o verbo to be com nomes, você só pode contrair o verbo to be com pronomes. Então, tirando a primeira pessoa do singular que não possui essa forma de contração negativa entre o verbo to be e a palavra not, todas as outras pessoas, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't, são formas contractas nas quais o pronome fica livre. Então você pode substituir o pronome por um nome e não vai alterar gramaticalmente a sentença, tá? Então no lugar de he isn't, eu poderia substituir Paulo isn't. No lugar de she isn't, eu poderia substituir por Katia isn't. No lugar de it isn't, eu poderia substituir the dog isn't, ok? E assim por diante, tá? Exceto a primeira pessoa do singular e a segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural, porque quando eu me refiro a mim mesmo, ou quando estou conversando com outra pessoa, ou com outras pessoas, né, usando a segunda pessoa do singular ou a segunda pessoa do plural, geralmente eu não uso nomes. Eu não uso nomes para me referir a mim mesmo e nem para me referir com quem eu estou conversando. Geralmente eu uso pronomes somente. Então aí não vai importar qual a forma contracta que eu uso, tá? Porque de qualquer maneira eu vou usar pronomes, tá? Mas na terceira pessoa do singular, na primeira pessoa do plural, we, e na terceira pessoa do plural, they, eu posso substituir os pronomes por nomes a qualquer momento. Por exemplo, they aren't, eu posso substituir por Paulo, Kátia e Rodrigo aren't students. Então eu posso usar essa primeira forma contracta, mas eu não posso usar a segunda forma contracta se eu estiver usando nomes. Essa segunda forma contracta, no caso, seria they're not. Eu não poder, porque se eu fosse usar essa segunda forma contracta com nomes, ficaria Paulo, Kátia e Rodrigo re not. Não existe isso. Não existe contração de verbo to be com nomes. Então, por isso, a segunda forma contracta que vocês estão vendo aí
you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, you're not, they're not, geralmente elas são usadas apenas com pronomes, não com nomes, porque não combinam, né? E a primeira forma contracta, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't, elas podem ser usadas tanto com nomes quanto com pronomes, tá? Você pode substituir livremente, não vai afetar gramaticalmente a sentença, a construção da sentença, né? E o detalhe é que existem exceções, né? Na forma afirmativa, como eu disse em vídeos anteriores, eu posso usar a forma contracta, a segunda forma contracta aí com nomes. No lugar de he's not, ficaria Eduardo's not, por exemplo. Rodrigo's not, por exemplo, eu vou fazer uma sentença completa. Rodrigo's not a teacher. Isso é possível. Ou então, na forma afirmativa, Rodrigo's a teacher. Tá? Esse S seria a contração do verbo to be, Rodrigo's a teacher. Cuidado para não confundir com genitivo, né? Então essa é a razão pela qual existem duas formas contractas na negação. Uma geralmente é usada mais com pronomes e a outra geralmente é usada mais com nomes, mas não impede de que você use com pronomes também, tá certo? E não se esqueça de que a primeira pessoa do singular, geralmente a gente não substitui por nomes, né? Então não vai haver problema nenhum. E só existe uma forma contracta, que é a segunda forma, que é a contração do pronome com o verbo to be. I'm not. Seria I'm not a teacher, I'm not a doctor, e assim por diante, né? Eu não falo de mim mesmo usando o meu nome. Seria bem estranho, bem esquisito. Ok? Eu acho que deu para entender muito bem porque existem duas formas contractas. Então, no próximo slide, pessoal, nós temos justamente uma explicação resumida por escrito disso que eu acabei de dizer, né? As contrações do verbo to be na forma negativa. Então, geralmente usa-se isn't e aren't depois de nomes, né? Por outro lado, usa-se I'm not, he, she, it's not, we, you, they're not, com pronomes, ok? Nós temos aí, por exemplo, o exemplo do she. She is not an engineer. Eu substituí por um nome comum, my wife, ok? Em vez do she, seria my wife, o sujeito dessa sentença. Como que ficaria então? My wife isn't an engineer. Eu não poderia usar a outra forma contracta aqui. Poderia? Poderia. Eu colocaria my wife's not an engineer. Ok? Então eu poderia sim, no caso da terceira pessoa do singular, usar tanto a primeira quanto a segunda contração, embora a segunda contração seja mais comum. Contudo, pessoal, nas outras pessoas, principalmente se falando em primeira pessoa do plural e terceira pessoa do plural, não admite de forma nenhuma a primeira forma de contração, tá? Então nós temos aí o exemplo da primeira pessoa do plural, we are not cowards, tá? Nós não somos covardes. Aí eu pego e substituo esse we por nomes. Carla, Paulo and me aren't cowards. Essa é a forma contracta a ser utilizada. Eu não poderia colocar Carla, Paulo and me we not cowards. Isso não existe. A mesma coisa se aplicaria à terceira pessoa do plural. O exemplo que está aí é they are not politicians. Carla, Mateus e Guilherme aren't politicians. Ou seja, eu não poderia usar outra forma contracta aqui.
A primeira pessoa do plural e a terceira pessoa do plural não admite de forma nenhuma a primeira forma contracta, só a segunda, que está lá na listagem do slide anterior. A terceira pessoa do singular, he, she, it, admite as duas, embora a segunda seja mais comum, tá? E as outras formas que estão aí com asterisco, I, you, da segunda pessoa do plural, e you, da segunda pessoa do singular, geralmente a gente não tem problemas com esses pronomes pessoais. Por quê? Porque quando a gente usa esses pronomes pessoais com o verbo to be, geralmente nós não conseguimos substituí-los por nomes. Como eu já disse, quando eu estou falando de mim mesmo na primeira pessoa do singular, eu não consigo substituir o pronome eu por nome, pelo meu nome. Eu sempre falo de mim mesmo usando o pronome. E quando eu estou conversando com uma outra pessoa, na segunda pessoa do singular, ou com outras pessoas usando o pronome da segunda pessoa do plural, eu também não consigo substituir por nomes, tá? Então aí, tanto faz você usar uma forma contracta ou outra, porque sempre vai ser pronome mesmo. Tá ok? That's all for today, people. See you at the next video. Bye.